Bom, vamos lá. Temos aqui, ó, parte da química, né? Vamos dar uma falada aí sobre sais, certo? Bom, primeiramente, a origem, né? Vamos falar sobre a origem desses sais, né? Como é que eu obtenho um sal? Um sal, ele é derivado a partir da reação, certo? Que eu vou chamar de reação de neutralização. Mateus, neutralização é neutralização. Bom, como é que essa reação funciona? Vou pegar aqui um exemplo clássico que é o seguinte. Primeiro eu vou desenhar aqui o esboço dela. O esboço dela é assim, ó. Ácido mais base, certo? Você irá obter o seguinte. Você irá obter um sal mais água, ok? Obter. Esse é o padrão da reação. É o esqueleto dela. Com base nesse esquema aqui, você consegue fazer aí as suas reações, tá certo? E aí eu vou pegar aqui um exemplo básico e a gente vai dando uma brincada com esses exemplos para ver onde é que a gente chega, tranquilo? Olha só, vamos pegar aqui um exemplo bem clássico, ó. Vou pegar aqui o hidróxido de sódio, tá? O NaOH. Vou reagir com ácido clorídrico, que é o HCl. Lembrando, esse fofo é o ácido e esse fofo é a base. Mateus, está invertido, não importa, tá? Não importa nesse caso. Você vai ter a formação do NaCl, cloreto de sódio mais água. Se você parar para pensar, Mateus, de onde vem essa água? Pois bem, o hidróxido de sódio, ele vai acabar liberando aqui, ó, o OH-, que é a hidroxila. E o HCl, ele vai liberar o H+, tá? Ou o H3O+, que é o íon hidrônio, tá? Tanto faz, você pode representar das duas maneiras, porém, eu vou representar apenas usando aqui o H+, por uma questão de simplificação, tá? Mas saiba que também é possível você ter essa liberação do íon hidrônio, é porque depende, né, da sua literatura e tudo mais. Mas enfim, isso é uma briga que não vale a pena a gente tá comprando agora, legal? Então, esse é o primeiro momento a respeito de sais, tá? Bom, sais, ó, eles vão ser compostos que vão ter ligações iônicas, tá certo? Então, em sais você vai ter ligação iônica, ok? A depender do sal, ele pode ou não ser solúvel em água. Então, aqui em sais, a gente vai ter a chamada tabela de solubilidade, certo? Basta dar um Google aí que você encontra essa tabela, tudo bem? Bastante útil, bem interessante. Dica-se de passagem, ok? Show? Legal, então encontramos aqui reação de neutralização. Vamos entender como é que eu monto um sal, né? Vamos ver aqui, ó, a partir de montar um sal, ok? Então vamos bem aqui, vou colocar aqui montando entre aspas, porque para você entender de onde é que vem, né? Olha só, quando eu olho, por exemplo, para esse sal NaCl, então vamos lá dar uma olhada montando um sal. Bom, quando eu olho aqui para esse sal NaCl, eu posso enxergar da seguinte maneira: eu tenho um íon Na+, ou seja, o sódio ele cedeu o elétron para o cloro. Cloro, por sua vez, ele recebeu esse elétron, por isso ele fica Cl-, tá bom? Por isso ele fica Cl-. Lembrando, essa ligação ela tem caráter iônico, tá? Só lembrando mais uma vez, é uma ligação de caráter iônico, tranquilo? Então, ligação aí iônica pra gente dar uma repaginada, tudo bem? E aí, olha só, quando você juntar eles dois, repara que o sal final vai ser neutro. Realmente, né? Esse cara tem carga mais, esse cara tem carga menos. Vamos fazer algumas reações parecidas, porém não exatamente iguais, para ver como isso se comporta, tá bom? Por exemplo, se eu pegar o ácido sulfúrico, H2SO4, e eu for reagir com o mesmo hidróxido de sódio, eu vou formar esse sal bem aqui, ó, que será o Na2SO4. Aí você irá me perguntar, Mateus, mas cara, por que Na2? Por quê? Olha só, o que acontece? O H2SO4, você pode pensar o seguinte, ó, esse íon sulfato, que é o SO4, ele tem carga 2-. Mateus, de onde que vem esse negócio? De onde que vem essa carga 2-? Me fala. Olha só, se você pensar no sal, o sal não é da forma H2, sal não, desculpa, ácido. Se você pensar no ácido, sal, meu Deus, cara, tô com essa palavra sal na cabeça. Se você pensar no ácido, o ácido ele será da forma
H2SO4. Tá, Matheus, legal, mas o que isso tem de importante? O hidrogênio, ele vai ter o NOx geral como sendo mais um, certo? Tudo bem, então, NOx aqui do hidrogênio, geralmente, mais um, salvo caso em que ele estará ligado a metais, certo? E aí, o que acontece? Aqui, com esse NOx mais um, então esse cara aqui ele tem uma carga, né, entre aspas, essa carga que ela é mais 2. Então, a carga do que está ligado ao hidrogênio, ou aos hidrogênios, né, como é o caso aqui, você tem 2 hidrogênios, tem que ter uma carga de tal forma que seja esse módulo, só que negativo. Então, SO4, carga 2 menos. Esse é um jeito bem interessante e bem tranquilo de você descobrir cargas, né? Eu acho bastante útil, diga-se de passagem, porque aí você já consegue sacar. Sacar o que, Matheus? Ó, o que acontece? Você tem Na+, e você tem o SO4, 2 menos. Aí a gente tem a chamada regra do abraço. Que diabo regra do abraço? Esse índice vem bem para cá e esse índice ele vem bem para cá. E aí você tem Na2, olha só o 2 aqui. Ó, esse 2 aqui, ó. 2 menos, desceu. O mais, desceu. Quando for só 1, não precisa você escrever SO4 1. Você pode escrever apenas SO4. Legal? Então, olha só que legal. Deixa eu só apagar essa parte aqui. Tudo bem? Meu Deus, quase não sai. Maria. Legal? Então, e aí, ó, 2H2O. Para balancear, basta você colocar um 2 aqui, né? Para pensar nesse lance das duas águas, você pode entender como se esse ácido ele tivesse liberado 2H+, e aí, ó, o NaOH vai liberar um OH-, né, que é a hidroxila. Como você tem 2, você vai liberar 2 OH-, 2H+ com 2 OH- vai dar exatamente as duas moléculas, 2 mol na verdade de água, né? Tranquilo? Então, esse é um primeiro exemplo aqui, é um segundo exemplo para a gente fixar. Vamos fazer um mais louqueiro, né? Um mais louquinho aqui. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, H3PO4, ácido fosfórico, e vamos reagir, cara, com FeOH2, que é o hidróxido ferroso. Lembrando que FeOH3 seria o hidróxido férrico, nesse caso o hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2. Esse cara aqui, H3, né? Então a gente já sabe que a carga dessa coisa fofa é -3. Então, vou ter o fosfato com carga -3. Legal, Matheus. Legal. Vou pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar. Quero apagar só esse traço azul, único e exclusivamente. Consegui. Legal. Agora a gente vem pra cá, ó. FeOH2, 2 hidroxilas. Então você vai formar, ó, Fe2, perdão, Fe3, PO4, 2, certo? Então você tem essa coisa fofa aqui, tudo bem? E aí você teria, por exemplo, 6 moléculas de água, né? Aí basta você multiplicar aqui por 3 e aqui por 2 e fica tudo certo, tudo jóia, tranquilo e calmo, beleza? Então é assim que a gente monta um sal, né? Entre aspas, montar um sal. Então, na hora que você olhar para o ácido e olhar para a base, você já consegue aí discernir quais seriam as respectivas fórmulas, né? A respeito. Então, temos aqui sais, aqui a origem. Vamos falar um pouquinho agora, tá? Sobre a questão de nomenclatura dos sais. Se bem que nomenclatura de sais é um negócio meio louco, porque é gigantesco, certo? Então assim, a gente vai começar esse tópico agora, mas talvez não terminemos esse tópico agora. Como é que você vai fazer, ó? Quando você tiver, vamos supor, um sal comum, digamos assim, certo? Quando você tiver um sal comum, tá? Mais pra frente vai dar pra entender esse lance do comum. Como é que você vai nomear esse sal? Você vai colocar o nome do ânion, mais o nome do cátion. Legal? Então, olha que maravilha. Então, vamos pegar um exemplo simples aqui, ó. Começando do meu NaCl. Ó, no NaCl,
quem é o ânion? O ânion é o Cl-. Esse ânion ele recebe o nome de cloreto. Mateus, o nome desse ânion você tirou da sua cabeça? Você teve um devaneio, acordou e beleza, criei um cloreto? Não. Essa nomenclatura você encontra na chamada tabela de cátions e ânions também. É uma outra tabela interessante, boa de você ter na sua cabeça, ou então levar impressa na bolsa, beleza? Então, ó, o ânion é o Cl- cloreto. Então eu vou escrever cloreto. Vou escrever cloredo, olha só que maravilha. Cloreto de sódio. Lembrando que o cátion é o Na+, você só chama de sódio mesmo, tá? E eu vou colocar aqui mais o di, né? Eu esqueci de colocar aqui, ó, mais o di, certo? Tudo bem? Então você escreve dessa maneira, certo? Se eu quiser pegar, por exemplo, o Na2SO4, não tem segredo. Olha só, a gente vai olhar aqui para o ânion. O ânion, essa coisa fofa, será o SO4 2-, tudo bem? Esse ânion ele é chamado de íon sulfato. Íon sulfato, ok? Íon sulfato, então você vai escrever assim, ó. Você vai escrever sulfato de sódio, legal? Então você vai escrever aqui sulfato de sódio, seria o nome desse sal. Mateus, saber a nomenclatura de sais é importante? É, principalmente se você for treinar vestibulares mais tradicionais. Se você for treinar, por exemplo, para uma FUVEST da vida, uma Unicamp, um ITA, um IME ou uma UES, não necessariamente o cara vai te dar a fórmula já. Ele pode te dar o nome e aí tu tem que saber a fórmula, senão a questão não anda, tá bom? Então essa matéria é essencial para isso, ok? Tudo bem? Bom, então basicamente seria isso. Vou encerrar por aqui esse primeiro encontro. Mais uma introdução a sais, tá? Para não ficar muito grande. E aí eu vou desenvolver depois o resto do raciocínio. Mas aí isso é mais uma ideia curtinha mesmo, mais uma, digamos assim, uma aula expressa. Apesar de ter dado 13 minutos, né? Então não tão expresso assim. Valeu.